Fala, povo de Deus! Em primeiro lugar, quero agradecer a você que tem curtido, que tem se inscrito, que tem compartilhado esses vídeos aí no Face, no Twitter, no Instagram, no WhatsApp que eu tenho mandado pra galera. Quero agradecer a você que tem acompanhado o meu canal. Hoje nós vamos falar sobre tempestades da vida, sobre coisas que acontecem no nosso dia a dia e que muitas vezes a gente não entende, muitas vezes a gente não compreende, e às vezes a gente questiona Deus, e às vezes a gente até mesmo fica assim, meio desnorteado, não sabe qual rumo tomar. E aí eu quero me referir a uma passagem de Mateus capítulo 14. Você que está com a sua Bíblia aí, dá uma acessada na Bíblia online, pega a sua Bíblia de papel, liga aí no celular e vamos ao texto. Mateus 14, a partir do versículo 22, vai contar a seguinte história, que Jesus, ele dá uma ordem para os discípulos para irem para o outro lado com o barco. E depois que ele dá essa ordem, a Bíblia vai dizer que começou um vendaval. No meio daquela tempestade, no meio daquele lago, começou um vendaval e começou a chicotear, a bater no barco, o barco começou a querer virar. No meio da noite, Jesus foi ao encontro dos discípulos, andando sobre as águas. Cara, que parada sobrenatural. E aí, ele chega andando sobre as águas e os discípulos vão achar que é um fantasma, eles ficam assustados com aquilo. E acontece o seguinte, Pedro vai falar assim, Senhor, se é tu mesmo, mandei eu ter contigo. E aí a Bíblia vai dizer que Jesus vai dar uma ordem para Pedro, vem. E Pedro vai começar a andar sobre as águas. No meio daquele andar sobre as águas, siga no texto que vai dizer, no capítulo 14, especificamente no versículo de número 30. Reparando-lhe, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Eu quero falar um pouco sobre tempestades da vida. O que são as tempestades da vida? Por muitas vezes você vai acordar de manhã com seu pé direito, bonitinho, fazendo seu devocional de manhã, orando a Deus e indo trabalhar. Aí você vai trabalhar e no trabalho, a primeira coisa que você chega, você dá um bom dia pro seu chefe, a primeira coisa que ele fala, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tal. Aí seu dia já começa mal. Aí daqui a pouco você estava trabalhando, você recebe uma ligação de notícia ruim. E você recebe tipo, uau! Aí você estuda para sua prova, e aí você estudou para a prova, e quando você vê o resultado, coisa horrível, muito ruim, a nota foi péssima. Ou você, que está lá tranquilo na sua casa, de boa, aí do nada vem seu pai e sua mãe começa a brigar com você por algo que você estava ali, você nem fez, e às vezes até seu irmão botou a culpa em você, né? São tempestades da vida, são coisas do dia a dia que acontecem. A Bíblia vai dizer que o barco ele foi para o outro lado do lago, do grande mar que existia ali naquele lugar. Não era um grande mar, era um grande lago. Só que aconteceu o seguinte, que os ventos começaram a soprar para querer derrubar aquele barco. E são coisas que acontecem na vida. Vai ter dias que o vento vai tentar derrubar a sua vida. Vai ter dias que vão vir tempestades que vão querer parar você. É normal, são situações da vida normal. O problema é como nós reagimos a elas. E aí, a gente vai aprender o seguinte princípio, que Pedro, ele vai olhar para Jesus e vai dizer, se é você o Senhor mesmo, manda eu ter contigo. Aí Jesus vai dizer, vem. Eu imagino que Pedro, ele na sua dúvida, na sua falta de fé, ele questionou se era Jesus mesmo. E aí Jesus vai dizer que era ele mesmo e Jesus dá uma ordem. Deus muitas vezes ele vai te dar uma ordem e aí cabe a você a obedecer. Sabe como é que você pode vencer as tempestades da vida? Obedecendo a Deus, obedecendo a palavra de Deus, obedecendo a tudo aquilo que Jesus tem nos dito. É ouvir a voz de Jesus. Jesus disse para Pedro, Pedro, vem Pedro. E Pedro foi. E aí a gente vai aprender o seguinte, que Pedro ele vai, só que Pedro ele não olha para Jesus. Ele olha para a tempestade. Pedro não olha para Jesus, ele olha para o vento forte que estava ao redor dele. Muitas vezes Deus ele vai te colocar em situações de tempestades, situações difíceis de resolução ali. Cara, vai ser punk você resolver essa parada. Mas entenda, Jesus está te colocando no meio dessa tempestade para que você venha aprender a obedecer a voz dele. Sabe o que está dizendo nos versículos anteriores? Que é Jesus que dá a ordem para eles irem para o outro lado. Jesus sendo Deus, ele já sabia o que iria acontecer, que viria uma tempestade, mas ele estava ensinando aos discípulos a obedecerem a sua voz. Segunda coisa, o que eu aprendo com Pedro aqui? A dependência. A dependência de quem? De Deus. Pedro, ele estava confiando que ele estava firme no barco. Só que Jesus ele dá uma ordem para ele. Aí ele obedece. Só que aí agora ele vai ter que depender totalmente da palavra de Jesus. E qual era a palavra de Jesus? Vem. Então Jesus estava garantindo que Pedro iria andar sobre as águas. Jesus estava garantindo que Pedro ia conseguir andar sobre as águas. Você está entendendo o que é isso?
Muitas vezes no nosso dia a dia, no meio das nossas tempestades da vida, Deus vai nos dar uma ordem, a gente vai obedecer. Só que além de obedecer, nós temos que confiar na palavra de Jesus. Quantas vezes Deus disse para você, meu filho, confia? Quantas vezes Deus, através da sua palavra, falou com você e você falou assim, nossa, eu tenho que confiar nessa palavra, eu tenho que confiar que Deus está cuidando da minha casa, está cuidando da minha vida, está cuidando dos meus estudos, do meu trabalho. E aí só que você começa o quê? A querer agir como você quer e não de ouvir a voz de Deus, de obedecer e depender dessa voz. Olha para o povo no deserto, a Bíblia vai dizer que Deus diz que vai chover todo dia maná, vai cair do céu maná. Só que existiam uns manéis que pegavam o maná e guardavam para o dia seguinte. Só que Deus disse que o maná não era para guardar para o dia seguinte, porque todo dia Ele ia mandar provisão. Deus, Ele está providenciando para você, Ele está provendo para você, Ele está mantendo para você, Ele está te dando o pão de cada dia. Então você tem que aprender a depender de Deus, porque é Ele que faz chover sobre a sua vida, é Ele que faz cair o maná sobre a sua vida, é Ele que te dá aquilo que é diário, é aquilo que é para você se manter, é Ele que está cuidando de você. Então dependa de Deus, obedeça e dependa. Terceira coisa que eu aprendi com a tempestade: Deus, Ele não apenas quer nos ensinar a obedecer a voz dEle, não quer apenas nos ensinar a ser dependentes dEle, mas principalmente que as tempestades da nossa vida que acontecem conosco é para glorificar o nome de Jesus. Elton, para glorificar o nome de Jesus, Deus, Ele se agrada quando eu estou passando por uma dificuldade. Deus, Ele se agrada quando eu estou passando pelo vale da sombra da morte, estou aqui quase morrendo. Você está falando isso? Deus, Ele nos coloca em momentos de situações para que o nome dEle venha a ser glorificado através da nossa vida. Se liga que a gente vai aprender nessa passagem de Mateus 14. Versículo 32. Subindo ambos o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. Cara, eles precisaram passar por uma tempestade para reconhecer que Jesus era filho de Deus. Por muitas das vezes, Jesus ele vai te colocar num estreito, muitas vezes Deus vai te colocar num lugar difícil, numa situação difícil, para que você venha aprender a obedecer, para que você venha aprender a depender e para que você venha aprender a glorificar o nome de Jesus. Se liga o que diz o Salmo 119, o versículo 71. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Uau! Olha o que o salmista está dizendo. Foi bom eu passar pela dificuldade, foi bom eu passar pela provação, porque eu aprendi a tua palavra, eu aprendi a depender, a obedecer o Senhor. No meio daquela tempestade, Jesus ele vai estender as mãos, vai tirar Pedro do fundo do mar. E aí, Jesus vai dizer o seguinte para Pedro: homem de pouca fé, por que duvidaste? No meio daquela tempestade inteira, Pedro sofrendo ali, meu Deus, vou me afogar. Jesus, além de ensinar a Pedro, ele repreende a Pedro, ele ensina no meio da tempestade algo para Pedro, que era que Pedro deveria depender de Deus. Então, meu querido, minha querida, meu adolescente, meu jovem, você que está vendo esse devocional, se liga, as tempestades da vida são para te ensinar a glorificar a Deus, a você depender de Deus e você obedecer a Deus. Então é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no meu canal, deixa um comentário aqui embaixo. Um abraço, até o próximo.